O conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Experiência é vida em contínuo dinamismo, atuando por todas as dimensões. Vida é ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. A razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. A intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Só vive com sabedoria aquele que se torna o evangelho vivo, impulsionado pela luz crística que exemplifica e permeia, ilumina e direciona a conduta do ser em ascensão. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. A nossa gratidão a vocês internautas, telespectadores, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, a esse estúdio que nos acolhe, os equipamentos, a internet, as empresas que nos dão sustentáculo financeiro, a Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol, Alvorada Veículos, Hotel Del Príncipe, Pousada Colonial e as nossas emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, TV Web Frutal, que vai transmitir esse programa a partir da semana que vem, ao vivo, simultâneo, aqui do estúdio, eles de lá, como já faz o Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, que transmite simultaneamente também. Nós temos outras emissoras chegando, que é a Espaço Espírita, TV e Rádio Web de Santa Catarina. E tantos outros que estão em contato e em breves dias nós vamos mencionando para fazer essa parceria para divulgarmos a mensagem do Cristo em espírito verdadeiro. E hoje, para falar dos seus estudos da obra O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, ele já estuda esta obra há mais ou menos 5 anos, e como eu disse a vocês anteriormente, a cada ano ele reinventa, buscando a compreensão mais profunda, entrando um tanto mais na toca do coelho a cada passo. Então, nosso irmão Clóvis Noronha, lá do Seja Barras, na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, é que vai nos dar a honra de falar conosco, de falar com vocês. Seja muito bem-vindo, querido amigo, é uma honra, um prazer muito grande tê-lo por aqui. Fique à vontade, a casa é tua, o programa é seu. Meu querido Sebastião, a grande oportunidade que você está nos dando de comentar e de levar às pessoas o conteúdo do teu livro, né? Que por intuição você recebeu todas essas informações e conseguiu compilar de uma forma magistral os ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho, do Pentateuco, Joana de Ângeles, André Luiz e vários luminares que vêm para nos ensinar, para que possamos aos poucos irmos despertando a nossa consciência. Então, esse livro chegou a nós há mais ou menos 5 anos. Eu vou apresentar rapidamente. Eu sou do Seja Barra, do Rio de Janeiro, Centro Espírita Joana de Ângeles, Barra. Eu sou espírita há 50 anos. Comecei, inclusive, no Centro Espírita de Joana, da Terezinha Oliveira, aqui do Rio de Janeiro, de Queimados. Eu tinha 15 anos. Então já descobriram minha idade. Nessa época, tivemos os primeiros contatos com a doutrina
núcleo jovem do Joana de Ângeles, de Copacabana, que tem até hoje um trabalho social magnífico em Queimados. E a paixão foi tão grande de imediato que nós mergulhamos de cabeça na doutrina, porque aos 15 anos nós já tínhamos uma série de perguntas, de dúvidas sobre a existência, sobre a nossa função aqui nesse planeta, né? Aí você fala, mas aos 15 anos a gente já tinha esse tipo de busca. E Joana nos deu a oportunidade. Eu acho que ela, tipo assim, traz esse rapaz aqui, que senão ele vai sair por um mau caminho. Aí ela me deu a oportunidade de estar com ela na doutrina, através do Centro Espírita da Terezinha. E lá nós começamos um trabalho muito legal do Grupo Jovem. Nós íamos para Queimada aos domingos. Queimadas é um lugar afastado do Rio. E a gente ia lá sempre fazer o trabalho social, né, que ela tinha lá, que ela tem até hoje em Queimados. Bom, esse período todo a gente foi estudando a doutrina, o Pentateuco, o André Luiz, enfim, seguindo aquela situação, aquela coisa tradicional, né, do espírita, buscando o entendimento maior. Por ser o Centro Espírita de Joana, tivemos contato com a obra com os livros, né, de Joana, em especial a obra psicológica, né, a série psicológica dela, que foi nos dando conhecimento, entendimento, e fomos aos poucos ampliando os nossos entendimentos sobre a nossa existência e sobre a nossa função aqui no planeta. Bom, sobre o livro Despertar da Consciência, chegou há 5 anos atrás, aqui ao Seja Barra, o teu livro, viu, Sebastião? Eu não conhecia você e os espíritos amigos trouxeram o livro. Foi uma diretora aqui do Seja, a Denise Reis. Eu lembro que ela entrou na sala de Joana. A gente chama de sala de Joana o local onde se reúne a direção, né? A Iraci e as diretoras. E ela mostrou o livro. Mostrou esse livro aqui. Ele falou, olha que livro interessante. Chegou para a gente, mas nós precisamos analisar para avaliar como toda obra que chega ao Seja, há um cuidado muito grande antes de vendê-las, que a gente estude a obra, né? E assim foi, ela perguntou, você não quer dar uma lidinha? Aí eu olhei para a espessura do livro, né? Eu falei, uma lidinha nisso aqui? Mas eu me propus, eu sempre busco aprender um pouco mais, né? E aí comecei a ler. Cada página que eu abria me trazia mais, assim, êxtase. Porque você, Sebastião, conseguiu juntar nesse livro, com a sua intuição e os espíritos que te inspiraram, dúvidas que qualquer espírita que estuda apenas o Pentateuco tem. E eu comecei a tirar um monte de dúvidas que eu tinha através do teu livro e comecei a estudar. Bom, eu estudei durante um ano, porque o livro é muito... o conteúdo dele, né? Muito grande. A gente lê primeiro, para depois começar a estudar. Bom, então entrando aqui no livro, depois de eu ter lido os primeiros capítulos, né, eu falei para Denise, pode vender, que o livro é maravilhoso. Conteúdo é excelente, as informações são informações maravilhosas,
principalmente para quem tem vontade de buscar na ciência e no próprio espiritismo, através dos diversos espíritos que nos trazem as informações mais amplas, muito material de excelente qualidade e colocados com uma perspicácia, um cuidado assim muito grande. Então eu falei, pode vender, falei com a Garcia, está aprovado por mim, pode vender. E a gente começou a divulgar o livro. Um ano depois nós montamos o curso sobre o livro Despertar da Consciência. Então, sendo agora mais direto, para a gente não tomar muito tempo, eu vou comentar algumas questões que eu pude reduzir, né? Porque eu pensei assim, eu vou pegar o livro e vou fazer um resumo. Aí, olha o que eu marquei. Tudo que está aqui marcado, com cliques, são pontos assim que essenciais que eu falei, eu tenho que falar. Mas só tem 1 hora para falar isso. E a gente não está com o livro todo ainda consolidado na nossa mente. Então, eu fiz um resumo do que eu acho que vale a pena nesse pouco tempo que nós temos para a gente poder evoluir rapidamente. Bom, logo na introdução, ele vem com uma questão nos mostrando que o mais importante é a gente amar e nos instruir. Né? Então, dentro dessa visão de amar e nos instruir, nós buscamos do livro o conhecimento necessário para que a gente pudesse, com esse conhecimento, na vida prática, buscar o exercício. Porque não adianta nós ficarmos apenas no conhecimento, porque se não exercitarmos o que nós aprendemos, nós não temos a eficácia daquilo que nós aprendemos e precisamos vivenciar. Acredito que seja esse nosso grande desafio nesse planeta de provas e expiações, onde os conhecimentos chegam, principalmente os religiosos, e nós ainda não conseguimos praticá-los na sua totalidade. Até porque somos espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações. Né? É natural que nós tenhamos as nossas dificuldades, que tenhamos as nossos apegos, né? Porque vivemos encarnados, tolhidos pelos 5 sentidos, numa visão ilusória do que é a vida, haja vista nós vivenciarmos as questões mais prementes do ser humano que não busca o seu autoentendimento, que é trabalhar, se alimentar, ter prazer, buscar o conforto, e infelizmente o ser, numa fase de planeta de provas e expiações, como nós, ainda temos esse tipo de busca que é natural. Mas na medida que nós temos contato com a doutrina espírita e com livros dessa envergadura, nós somos cada vez mais cobrados por nós mesmos, inclusive, pela nossa consciência, porque Jesus dizia, muito será cobrado de quem muito recebeu. Então, na medida que nós recebemos esse cabedal de informações e de revelações, nós naturalmente somos fadados a ampliar e a trabalhar tudo isso em nós. Mas aí vem a grande questão. Nós começamos a ver o que nós precisamos melhorar. Porque a vida de cada um de nós
é um livro onde, quando temos a percepção daquilo que está nos atrapalhando, nos incomodando, as nossas provações, são questões que nós precisamos lapidar. Né? Jorge André falava muito isso, né? Que quando reencarnamos, vem à tona ao nosso corpo físico, através do nosso ego, as questões mais prementes que nós, como espíritos, precisamos trabalhar. Então, não só no campo físico, mas também no campo espiritual, no campo moral, no campo familiar, no campo profissional. São todas as experiências que nós, ainda na espiritualidade, nos propomos, através do planejamento reencarnatório, trabalhar. Sempre com o amparo de amigos espirituais que vão nos mostrando aquelas questões que a gente precisa passar e ter experiências aqui no planeta, enquanto encarnados, que vão nos trazer as experiências para a nossa ampliação de consciência e nosso autoentendimento, né? Autodescobrimento. Bom, o Espiritismo, na introdução também do seu livro, você fala que o Espiritismo caminha com progresso. Kardec também sempre falou isso, que, inclusive, o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, será o futuro das religiões. Porque, na medida em que o homem perceber, entender que há reencarnação e que estamos aqui numa experiência reencarnatória para o nosso progresso espiritual, essa verdade vai fazer parte de toda a nossa vida, de todas as religiões, inclusive. Né? Várias religiões que no passado nem falavam em espírito, em energia, em consciência, hoje já estão falando, porque as religiões também estão progredindo junto com o ser que aqui habita. Então, Kardec sempre disse que o Espiritismo caminha com progresso. E se houver alguma questão que precise ser refeita, remodelada, nós nos adaptaremos a essa questão. E a ciência está nos trazendo inúmeras novas situações e conhecimentos. Na verdade, nós sabemos que esse conhecimento vem por revelação, porque ele já existe no universo, e nós vamos tendo a possibilidade e a permissão de sabermos sobre aqueles assuntos, enquanto ou quando estivermos com a maturidade espiritual para nos externar, para aprender sobre aquele assunto. E utilizarmos aquele aprendizado de uma forma positiva. Porque, dependendo do tipo de informação ou de conhecimento, na mão de espíritos imaturos, podem ser armas na mão de criança. Então, as revelações vêm aos poucos, justamente na medida que vamos progredindo. Na introdução também você fala sobre estudo sério e sequência. Então, nós que estudamos, que queremos ampliar consciências, nós vamos ter que nos acostumar a essa questão do estudo com constância. Inclusive, analisando o que estamos estudando, a qualidade daquilo que nós estudamos, para que a gente possa, com persistência, irmos ampliando nossas consciências através do conhecimento. Bom, e no capítulo 1 você já fala sobre conhecer a si mesmo, né? Fala sobre maturidade consciencial do ego e do self. Nós sabemos que
nossa essência espiritual, nossa complexidade espiritual, é o nosso self, é o espírito, que não tem sexo, por exemplo, mas vimos com ego específico para cada encarnação, de acordo com as nossas necessidades de evolução. E esse ego vem carregado de dificuldades espirituais ainda, de imaturidades e de questões que nós precisamos trabalhar. E esse trabalho é feito na medida que nós vamos experimentar essas situações aqui na vida. E dependendo de como nós vamos conduzindo e nos comportando e nos portando, nós vamos caminhando para situações mais felizes ou situações ainda de dor, que muitas vezes é necessária para que nós possamos perceber que aquele caminho não é o melhor e precisamos voltar e ajustar esse caminho para que possamos nos sentir mais amplos. Esse é um caminho que nós vemos como necessidade de aperfeiçoamento do nosso self em cada encarnação, vindo com egos necessários para essas experimentações. Você fala também no capítulo 1 de estabilizar o império do espírito sobre os instintos. Esse é o nosso grande desafio, né? Domar esses instintos ainda muito voltados para o mundo animal, porque acabamos de sair da imaturidade, né? da esfera do primitivismo, né? Na medida em que nós sabemos que, dentro da escala espiritual, nós estamos no planeta de pós-expiações, que vem logo após um planeta um planeta primitivo, onde os instintos são muito aflorados. E na medida que vamos progredindo espiritualmente, nós vamos buscando as inspirações, as intuições e outros tipos de paragens, né, de percepções muito maiores. Na verdade, os nossos 5 sentidos nos engessam e nos iludem muito, porque enquanto desencarnados, esses sentidos se ampliam muito. Já lemos, inclusive, que chegamos a ter mais de 25 instintos, percepções, né? Sentidos, enquanto desencarnados. Por isso que quando nós estamos desencarnados, as nossas percepções estão muito mais afloradas, porque estamos envolvidos com fluidos e com situações onde estamos mais próximos ao nosso self, ao nosso autoentendimento. E aquilo aflora como necessidade de progresso. Porque o mundo, ele é progresso o tempo todo. Desde a sua criação até o infinito. Se bem que a gente também entende que essa criação é muito difícil de nós entendermos ainda. Não é o Big Bang a criação desse universo. Nós entendemos no máximo o Big Bang como criação, 14 bilhões de anos atrás, onde Deus, o Criador, essa energia que nos rege e que criou esse universo, plasmou o seu hálito divino e criou as partículas iniciais que foram progredindo até chegarmos a nós enquanto terráqueos. Sabemos que existem espíritos muito mais à frente de nós, em mundos felizes, em outros níveis de entendimento,
que não precisam, inclusive, reencarnar. Jesus é um exemplo, é o exemplo mais próximo que nós podemos entender. É o espírito que plasmou o nosso planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. Imagine, um espírito para plasmar um planeta, ele tem que estar no nível hierárquico espiritual e de entendimento muito mais amplo do que nós imaginamos. Então, Jesus está na esfera divina por ser já um espírito dessa envergadura. E como eles, tem outros espíritos espalhados pelos universos. Voltando ao Big Bang, nós entendemos, e você mostra, inclusive no teu livro, outros espíritos de envergadura que já têm esse entendimento também, nos mostram que não existe um universo, existem multiversos. Mas para nós ainda é difícil entender isso, porque estamos ainda engatinhando no autoentendimento. Nós ainda estamos envolvidos naquela situação de sonho sem sono, né? Onde a gente está voltado ainda para as nossas necessidades mais primárias, né? E poucos de nós já tentamos nos despertar para questões mais transcendentes. Então vem o Espiritismo com a fé raciocinada, né, que apoia na razão e no bom senso, para nos educar, para nos mostrar um caminho de autoentendimento, onde nossa essência espiritual já consegue, através do livre-arbítrio, tomar as decisões, ou certas ou erradas, mas que vão nos fazer crescer naturalmente. E essa fé raciocinada, ela é conquistada através do autoconhecimento, através do aprendizado. O aprendizado nas experiências que nós temos aqui no planeta, onde a gente lapida essas subpersonalidades, que são as questões ainda de ordem negativa, que ainda nos incomodam, nos afligem, nos trazem as nossas dores, as nossas incertezas, nossos medos. Todas essas sensações que nós temos, e por sermos ainda espíritos desse nível espiritual, que é o nosso dia a dia, onde nós estamos buscando sempre curar essas questões. E nós hoje sabemos que sem o autodescobrimento, sem o entendimento de onde viemos e para onde vamos, nós não vamos conseguir trabalhar essas questões sem que passemos pela dor, muitas vezes. A dor vem como um processo de depuração, e dependendo de como nós encaramos essa dor, nós vamos aprimorando, vamos buscando essa lapidação que aquela experiência aqui no planeta nos permite, nos dá a oportunidade. Então, a vida, enquanto reencarnados, ela é totalmente para o nosso benefício. E Deus, como Criador, o que Ele quer é que nós, as essências espirituais já mais amplas, caminhando para o processo da intuição, onde nós já saímos da percepção apenas tecnológica e estamos buscando na moralidade o nosso entendimento, com inteligência emocional e partindo para a inteligência espiritual, onde nós vamos aos poucos lapidando, nos entendendo e muitas vezes pela dor nos aperfeiçoando. Bom, continuando aqui, você fala também no capítulo 1 em reeducar nosso pensar sobre o mundo interior e exterior. Esse
esse reeducar, né, e esse mundo interior, nós voltamos a tentar entender como o espírito é plasmado. Nós sabemos pela doutrina que esse plasma divino é fluido cósmico universal, princípio inteligente, que está no universo e vai evoluindo dentro da matéria física ainda, através dos átomos, formando matéria, né? Já animando matéria, desde o hidrogênio até o urânio, e nessa evolução dessa energia, ela estimula esses átomos a se interagirem com outros e ampliarem através de ganhos de elétrons a sua evolução do hidrogênio até o urânio. Lá no urânio, quando já habitamos planetas, né, mais velhos, com algum tempo, nós estamos falando do planeta Terra com 4,5 milhões de anos, bilhões de anos. É um planeta que está na ponta já da galáxia. Nós sabemos que as forças centrípetas e centrífugas que atuam no universo e focando na nossa galáxia faz com que essa galáxia vai se expandindo, inclusive. O urânio, através da radioatividade, vai levando essas energias que estão ainda a nível de átomo, no mundo inorgânico, para outras paragens a nível energético, como as ondas gravitacionais e o espectro eletromagnético que vai dessas ondas gravitacionais, passa pela luz visível, passa por todas as formas de ondas, chegando inclusive no ultrassom, no infrassom e no som. Pietro Baldi fala sobre essa questão de que o ultrassom, nessa faixa existencial das ondas eletromagnéticas, é o próximo passo da evolução dessas partículas, dessas essências, interagirem no mundo orgânico, onde ali começam a se consolidar os organismos. Então, as essências espirituais começam a ter experiências desde do elemento mais primordial de um planeta como a Terra, e a partir daquele momento a vida começa a se manifestar, inicialmente nos oceanos, né? As quentes formas protoplásmicas que são criadas ali, que vão dando possibilidade de amplidão de formas, né? Essas essências espirituais conseguem agregar matéria, e desde dos protozoários, eles vão progredindo dentro do mundo animal, se complexando através das experiências, das reencarnações, entre aspas, e vão já conseguindo canalizar matéria para sustentar seus corpos, suas vidas. Hernani Guimarães fala muito sobre mônada espiritual, que seria a unidade mais básica espiritual. É uma hipótese muito inteligente da parte dele. Pietro Baldi também fala sobre isso, e ele, inclusive,
identifica partículas que ele colocou os nomes lá específicos que ele achou conveniente, o perceptum, intellectum e o bion. O perceptum, intellectum, fazendo uma similaridade com os prótons e nêutrons no núcleo desse átomo espiritual, e o bion sendo elétrons. Então, vocês vejam pelo nome, perceptum, intellectum, aquelas energias vão se complexando e se interagindo com outras, formando moléculas de mônadas que se interagem e vão se complexando e vão somando ali experiências, se habilitando a buscar matéria suficiente para galgar os diversos mundos animais, no caso. Nós já passamos lá do mineral, né? E já estamos já falando do mundo vegetal e animal. É difícil em uma hora nós entrarmos em detalhes que são muito específicos e que nós até nem entendemos com toda a necessidade para que aquilo possa ser colocado de uma forma inteligível, porque ali tem envolvido diversas questões, inclusive as pessoas entendam de física, de química, de biologia, e nosso entendimento ainda na Terra não é o entendimento mais maduro que nos permita ter toda a clareza de como isso funciona. O que sabemos é que essas entidades, essas complexidades espirituais vão ampliando até chegar em células, por exemplo. E o que é uma célula? É uma essência espiritual que tem ali atrás, porque ela já tem uma função específica que ela cumpre tarefas inteligentes através do ciclo de Krebs, por exemplo, onde ela capta, o ser humano capta as partículas necessárias para que aquelas células façam o ciclo de proteínas que vão permitir que aquele ser se manifeste, né? Fluido vital, ectoplasma, nas mitocôndrias. Então, não vamos entrar nesse mérito biológico da questão, mas ali a gente já vê os trilhões de células que nos formam são elementais, são elementos, complexidades que são colocadas à nossa disposição. Por isso, a gente diz que temos que ter muito cuidado com essas entidades. São trilhões de seres que habitam o nosso corpo físico e perispiritual também, ou em outras faixas de matéria mais que licenciada, e que nós somos responsáveis, como os deuses com letra minúscula. Jesus não disse, vós sois deuses? Porque nós somos capazes de aglutinar essas matérias espirituais, matéria psi e matéria bariônica, que nós sabemos que dentro do universo, 5% do que existe hoje, visível para nós, é matéria bariônica. O que é matéria bariônica? A matéria que está dentro da tabela periódica, do hidrogênio até o urânio. Né? E o que existe fora disso? Os cientistas estão se mostrando, estão trazendo suas teses, tentando entender a matéria escura, a energia escura, que são partículas não materiais, mas que têm funções eletromagnéticas de expandir o universo, no caso da energia escura, que 73% aproximadamente do que existe no universo é energia escura. Essa energia escura está tendo funções de ampliar o universo, levando galáxias a viajar mais de 100, 200 quilômetros por segundo. Então, tudo é movimento no universo.
A matéria escura, por sua vez, ela tem as funções de aglutinar galáxias. Por exemplo, a galáxia da Via Láctea, nossa galáxia, tende a se aproximar e se fundir com Andrômeda, num processo de crescimento para todos esses elementos espirituais, porque tudo é espírito. Espírito com letra minúscula. No livro dos Espíritos você percebe, tem o espírito com letra minúscula e o espírito com letra maiúscula. O maiúsculo é aquele espírito que já tem individualidade. E o espírito com letra minúscula, Kardec mostrava a essência espiritual em crescimento, desde o princípio inteligente até formas de minerais, de animais em processo inicial, né, de existência, do mundo vegetal todo, né? Os elementais, são elementais que estão à nossa disposição, como Jesus, quando estava lá naquele processo de afundamento do barco, e os discípulos todos desesperados, porque o barco ia afundar, ele estava calmamente dormindo. E Pedro foi lá, Jesus, pelo amor de Deus, salva a gente, nós vamos afundar, vamos morrer. Jesus calmamente foi lá e aplacou a agressividade das partículas, aqueles elementais que estavam nas ondas, nos ventos, enfim, nos diversos ambientes terráqueos ali naquele momento. Ele, pela moralidade dele, simplesmente as acalmou, porque ele plasmou esse planeta. E como o grande mentor, vamos dizer assim, desse planeta, ele conhece as minúcias das partículas que ele mesmo forjou, que ele mesmo plasmou, porque a gente vê no Evangelho os milagres, que muita gente acredita que sejam milagres de Jesus. Não há milagres. O que há é um entendimento maior. Imaginem, um ser que plasma um planeta, ele é capaz de entender as minúcias do infinitesimal de cada partícula desse planeta. E dentro desse entendimento, ele vai lá e cura. Junto com a fé da pessoa que merecia aquela cura, ou que estava disposta a mudar sua forma de ver as coisas, de viver, ele foi lá e curou. Vários relatos no Evangelho sobre esse assunto, né? Enfim, a evolução das partículas espirituais, das hormonas espirituais, ela vem desde o princípio inteligente, né? E chega até nós, chega a ser nós. Então, cada um de nós somos complexidades espirituais que saímos, como o livro fala, do átomo ao anjo. Só que a gente entende que é muito antes do átomo, do menos infinito ao mais infinito. Então não tem fim tudo isso. Nós sabemos que vamos continuar, mesmo depois de desencarnados, o nosso espírito continua crescendo, se ampliando, vai ser canalizado para locais onde nossa essência mais se afinar energeticamente, em função dos pensamentos, do conhecimento que cada um de nós temos, e somos levados para essas cidades espirituais, onde vamos recomeçar, buscar um novo ego, uma nova experiência no planeta, a reencarnação, a palingenese, e nós vamos aos poucos, através desses processos reencarnatórios, ampliando nossas consciências. Bom, vamos a evoluir, nós já estamos bem avançados no tempo e eu preciso chegar até o final. Não se Estamos ainda no preocupe com o capítulo 1. tempo, não. Fica no teu tempo, vai tranquilo. Tudo bem. É que nós estamos ainda no capítulo 1, meu querido. Fica Mas vamos lá. tranquilo, vai no seu ritmo. Eu gostaria até, viu, Sebastião, que aquilo que a minha ainda ignorância
não estiver adequadamente, pode interferir e nos ajudar a crescer, porque estamos juntos nisso, né? Com Somos almas certeza. agora afins. Nós não nos separaremos mais, né, Sebastião? Porque depois Com, que a gente tem essa experiência dessa convivência e desse entendimento que você nos passa através desse livro, estamos juntos para a eternidade, com certeza. aprendendo, não é verdade? Então vamos lá para o capítulo 2. No capítulo 2 ele fala sobre Deus, inteligência suprema, fala sobre o poder da alma, querer, saber e amar. Então, essa é a essência de tudo que nós buscamos. Quando nós conseguimos nos desvencilhar da ilusão da experiência reencarnatória dentro de um escafandro como corpo físico, onde nós aprendemos, desde que nós nascemos, questões meramente materiais, né? Onde nós entendemos que a vida é um acordar, trabalhar, aprender, crescer, ganhar dinheiro e, enfim, esse é o nosso entendimento. Mas nós hoje já sabemos que é muito mais do que isso. Nós estamos aqui aprendendo com essa doutrina maravilhosa e com todo o ensinamento que nos vem através de livros como esse e outros que estão à nossa disposição, aperfeiçoando o nosso self. E esse aperfeiçoamento que vai nos dando condição de ampliarmos as nossas consciências, nos colocando como antenas receptoras que a espiritualidade maior vai usar para que venham as revelações, para que venham os entendimentos que precisamos ter, que precisamos passar. Então, o grande mérito do estudo, do aperfeiçoamento, é que nós nos abrimos a esse tipo de possibilidade e caminhamos para o processo intuitivo que nós sabemos que é o progresso da nossa essência espiritual, como um próximo passo, um próximo degrau que nós galgaremos. Então ele fala em querer, saber e amar. Então, a primeira coisa é querer. Nós queremos mudar, nós queremos nos curar, queremos mudar nossa vida. Já sabemos que a vida que nós entendíamos como realidade já não nos traz mais o entendimento, o prazer, o bem-estar, porque na verdade nós vamos iludidos dessa forma até chegarmos na idade adulta, né? Onde parece que tudo caminha sempre decolando, né? Sempre crescendo, mas vem a idade mais adulta que vão trazendo as vicissitudes, as dificuldades. Muitas vezes até jovens, nós temos as dificuldades, os problemas com doenças, com conflitos existenciais. Joana de Ângeles nos traz muito, na série psicológica dela, essas questões de como trabalhar o nosso espírito, o que precisamos, como podemos nos entender, e nos trazendo com uma visão assim fantástica, maravilhosa, quase uma receita de bolo. Ela vai mostrando aquilo que nós estamos pensando, como nós estamos entendendo, e ela vai dizendo que nós vamos reagir negativamente para aquilo que ela está dizendo, porque nós vamos nos defender e vamos querer continuar naquele processo de imaturidade espiritual. Porque para atingir autoconhecimento é preciso que haja mudanças. Então, aqui, quando ele fala em saber e amar, que são os dois próximos passos, o querer, que é o primeiro passo, o saber, o segundo passo, o aprendizado, o entendimento, e o amar, que é o executar, é o praticar aquilo que nós entendemos. E muitas vezes nós aprendemos muita coisa, galgamos bastante conhecimento,
mas não nos modificamos. E aí vem a dor, como processo de lapidação, não é verdade? Bom, o Espiritismo, continuando aqui o capítulo 2, ele é transcendente, é filosofia transcendente, ciência imanente e moral consequente. Então, a moral divina, através do Evangelho, vem nos trazer a forma de unirmos a filosofia, a ciência e a amplidão espiritual, através da moralidade, que é o caminho do crescimento da nossa essência. Não é verdade? Leon Denis, André Luiz, Pietro Baldi, Hernani Guimarães, através de vários compêndios, Grande Enigma, No Mundo Maior, o Pietro Baldi com a Grande Síntese, Hernani Guimarães com o Psiquântico. Ali nós vamos encontrar todos esses ingredientes que nós estamos comentando, que embasam esse estudo mais profundo do nosso autoentendimento. E através desse processo de estudo, nós vamos entendendo e acalmando um pouco mais as nossas dificuldades, as nossas ambições, tudo aquilo que nos aturde, as nossas sensações, as nossas emoções encontradas, né? A Iraci psicografou agora um livro de Nise da Silveira, onde ali ela mostra todas as nossas necessidades de busca de lapidação dessas emoções, que são normalmente as nossas sensações que o nosso próprio espírito, ainda imaturo, nos traz, com as ilusões que nós temos aqui no planeta. Então, tem muito livro, tem muito material que pode nos ajudar a ampliar as nossas consciências e abrandar um pouco mais as nossas dores, as nossas dificuldades, nossas ignorâncias, porque, na verdade, nós fabricamos essas dificuldades, na medida que o nosso livre-arbítrio nos leva para situações que nos trazem a dor. Então, o que precisamos? Ao entendermos, cada um de nós, como se comporta a nossa essência espiritual, pelo entendimento que ela tem até hoje, e sabemos que precisamos lapidar aquelas questões que nos trazem dor, precisamos mergulhar no entendimento de Joana de Ângeles, de outros luminares, para que a gente possa, ao aprender a forma de trabalhar essas questões, nós podemos irmos aos poucos lapidando e amenizando um pouco mais esses egoísmos, essas angústias, esses processos de ignorância que ainda temos, trabalhando essas questões e nos levando a estágios existenciais mais plenos, onde não nos sentiremos mais atacados através de um julgamento, por exemplo, que fazem de nós, ou nós mesmos julgando as pessoas. Nós temos muito essa prática ainda no nosso planeta. Nós julgamos com uma facilidade muito grande. E Jesus sempre falou: não julgueis para não serem julgados. Mas nós queremos julgar e não queremos ser julgados. Então, esse é um ponto muito importante, que ao conseguirmos trabalhar essa questão, nós já conseguimos tirar da nossa mochila pesos que estavam acumulando por estarmos nesse processo de julgamento, de ciúme, de agressividade, enfim, todas as questões que ainda nos atrasam, nos prendem aqui a esse planeta. E a evolução para onde nós precisamos caminhar é justamente essa questão toda do nosso autoconhecimento e lapidação dessas emoções. Porque quando nós conseguimos lapidar essas emoções, nós vamos sentindo aos poucos o desprendimento de questões que eram cruciais para nós. E nós estávamos
anestesiados, achando que aquilo era tão essencial. Nossos ciúmes, nossas vaidades, nossos orgulhos, todas as subpersonalidades que nos prendem ainda à matéria, que nós vamos ter que trabalhar para que possamos nos desprender e buscarmos outras paragens em mundos mais evoluídos. Estamos passando por um processo de regeneração, no início da regeneração, onde o planeta vai ter que estar habitado por espíritos mais maduros. Então, se nós sabemos disso, nós precisamos trabalhar essas subpersonalidades para que possamos ter o espaço de habitar esse planeta na regeneração. Porque senão seremos levados a planetas primitivos, onde nós vamos ter que, não é recomeçar, mas vamos ter que ampliar, através da dor, muitas vezes, porque não vamos regredir, porque ninguém regride, mas nós vamos voltar para condições que poderíamos evitar na medida que fizéssemos um esforço maior. Nós temos visto o planeta passar por diversas dificuldades inerentes ao seus próprios habitantes, que com essa visão equivocada levam o planeta a essas dificuldades. Mas sabemos que isso tende a acabar na medida que houver essa purificação, essa mudança de postura dos espíritos que aqui habitam e que vão se habilitar a continuar no planeta de regeneração. Né? É um salto quântico que no capítulo 5 você fala, né, Sebastião? Você fala que a mente é o espelho da vida. E o espelho da vida, muitas vezes nós olhamos no espelho da vida e não vemos nada do que somos. Continuamos olhando só para a parte externa, para a beleza material das nossos corpos físicos, e deixamos de lado as nossas pobrezas espirituais que ainda nos atrasam e nos levam a experiências degradantes, difíceis, através da dor. Nós vemos aí as reencarnações expiatórias como exemplo. O planeta, mais da metade do planeta passa fome, por exemplo. Nós devemos agradecer todo dia a Deus as oportunidades que nós temos de estar no planeta como o Brasil, que com todas as dificuldades é um país que nos traz tantas possibilidades de crescimento. Estamos envolvidos com todo esse processo que nós estamos vivenciando hoje, onde são processos necessários para espíritos recalcitrantes como nós, que passamos lá na Europa, nos idos de Idade Média, de França, de huguenotes e várias experiências que nós tivemos, em que nós experimentamos os nossos deslizes. Estamos aqui agora, no planeta Terra, buscando a regeneração. Mas se nós não fizermos a introspecção e percebermos, em vez de julgarmos o próximo, não olharmos aquilo que realmente nós precisamos trabalhar em nós, dando exemplo da nossa postura, nós não vamos progredir. Quer dizer, progredir vamos sempre, mas vai ser mais demorado. Então, se temos a chance de buscar o planeta de regeneração, que comecemos já esse processo de mudança. Os centros espíritas estão cheios de pessoas buscando o autoentendimento, mas muita gente ainda buscando, mas não querendo fazer as mudanças necessárias. Não tem ainda entendimento de que a nossa existência como mônadas e como complexidades espirituais, que assim como nossas células estão ali ligadas e trabalhando em conjunto para que nós possamos expressar a nossa essência espiritual, nós somos como células. E precisamos trabalhar de forma conjunta, buscando o entendimento de que o amor ao próximo, como a si mesmo, é essencial.
já dizia Jesus. Então, precisamos trabalhar isso como forma de nós buscarmos esse salto quântico, mudança vibracional do planeta, que vai, inclusive, amenizar essas questões que nós estamos passando agora, com essa questão dos vírus, do coronavírus, por exemplo, é um exemplo. Isso, na verdade, vem da nossa dificuldade em mudar. E a espiritualidade maior usa esse tipo de elemental para nos modificar, para nos educar, para nos mostrar que precisamos realmente de uma mudança transcendente. Nós queremos ir para o planeta de regeneração, mas não queremos agir como tal, fica difícil. Então, julgamentos, pontos de vista, ideias, pensamentos negativos só nos trazem para baixo. Então, o nosso objetivo maior, enquanto espíritos buscando a maturidade, é mudarmos essa forma de pensar e de agir. Né? A oração, a meditação, os pensamentos positivos, são formas que eles nos ensinam para irmos trabalhando esse lado de subpersonalidades e dificuldades que ainda temos. Na medida que nós vamos praticando mais isso, nós vamos sentindo que as nossas dores vão se amenizando, nós vamos nos entendendo mais, nós vamos interagindo, saindo um pouco das nossas famílias só, olhando para o todo, buscando através da caridade o amparo às pessoas menos necessitadas, mais necessitadas. Esse é um caminho. Então, quer mudar, quer lapidar, vai ter que arregaçar as mangas e pegar no arado. E buscar, através da caridade, da ajuda espiritual, ir lapidando as nossas essências. Esse é o caminho, porque só pegar o livro e estudar não é suficiente. Precisamos praticar, precisamos exercitar. Então, Joana e todos esses luminares, e o teu livro especificamente, Sebastião, nos traz esse entendimento. E você conseguiu, Sebastião, nesse livro, compilar todas essas informações, esses aprendizados que a espiritualidade maior nos traz, de uma forma magnífica, como eu falei no início. Então, é uma possibilidade enorme. As pessoas que buscarem o entendimento maior, que leiam o livro, se aperfeiçoem, porque ele traz essa possibilidade de entendimento. Ele é complexo. Eu estou há 5 anos lendo, estudando, já demos 3 cursos sobre o livro, e cada vez que nós estudamos, e nós levamos aos nossos queridos, persistentes companheiros de estudo, tem vários, tem mais de 30, que são seguidores já do Sebastião, viu, Sebastião? Ao longo desses anos aí, né, o Aurélio, por exemplo, nosso parceirão aqui, agora ele vai dar livros de espíritos. Nós vamos continuar nessa área mais científica e falando de espiritualidade. Mas nós temos todos os nossos parceiros queridos que já trilharam 2 ou 3 vezes os cursos do teu livro. E que eles todos têm uma gratidão muito grande, porque é o que nós falamos, que todo ano que passa, quando chegamos no final do ano, fazemos uma análise do que conhecíamos e como éramos no início do ano, e nós vemos a diferença. É impressionante como nós crescemos em um ano estudando, aprendendo cada vez mais. E é um livro que quanto mais você lê, mais você aprende, como toda obra kardeciana também, e Joana, enfim, não tem fim. Não podemos ficar só na leitura, porque é um desperdício com tanta informação, com tanto aprendizado, se nós não formos insistindo, persistindo,
com resiliência, né? Nós não absorvemos tudo o que esses livros podem nos trazer de benefícios. Então, assim, não quero me estender mais, porque já falamos quase uma hora ou mais. Eu preferia que agora o nosso querido Sebastião comentasse, enfim, a gente pudesse trocar algumas ideias finais, porque a hora tarda, né? E aí eu fico à tua disposição aí, Sebastião. Infelizmente, não consegui passar nem um décimo do que esse livro nos traz de conhecimento, mas eu tenho certeza do seguinte: cada vez que eu ler esse livro, eu vou ampliar mais minha consciência. E é esse o nosso grande trabalho: aperfeiçoar cada vez mais no conhecimento e buscarmos na prática aquilo que Jesus nos pede. Amar ao próximo como a si mesmo. Na medida que nós começarmos e conseguirmos fazer isso de uma forma eficaz, as nossas dores se anularão. Não sentiremos mais angústias, depressão, não sentiremos mais sofrimentos morais, porque os sofrimentos morais vêm pela nossa própria incompreensão sobre a nossa complexidade, sobre a nossa existência, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Precisamos ampliar cada vez mais as nossas consciências. Então, deixo aqui uma mensagem de persistência para todos que se proponham a crescer e persistir sempre, ampliando cada vez mais as consciências e fazendo com que esse aprendizado vire trabalho, né? Trabalho no bem, nas casas espíritas, nos ambientes de profissionais, nos seus lares, na vida de todos nós, que é a única forma que nós encontramos de, ao final da nossa existência aqui nessa encarnação, podemos partir para o plano espiritual com o sentimento, com o sentido de que cumprimos o que nós viemos aqui fazer. E esse é o maior mérito que nós podemos ter ao desencarnarmos. Porque quando chegamos lá e chegamos à conclusão que nós não tivemos o cuidado de olhar essas possibilidades que essa espiritualidade, que está sempre ao nosso lado, nos traz de aprendizado, nós chegamos frustrados, né? Porque vamos ver que tivemos tantas oportunidades de fazer o bem e não aproveitamos. Sebastião, você com a palavra, que eu acho que eu já falei demais, né? Nada, uma honra muito grande te ouvir. E graças aos estudiosos do livro, seres como você, o nosso grupo aí do SEJA, e tantos outros grupos, que são mais de 200 grupos em todo o mundo, isso que nos dá força para continuar, e a conclusão do segundo livro, né, que nós já estamos concluindo, o de Sal da Terra à Luz do Mundo. Então já está finalizando, e se esse aí estava meio assustador pelo tamanho, o outro tem 100 páginas a mais ou menos. Porque Caramba. é uma lupa que se colocou neste, trazendo todo um processo terapêutico em 8 capítulos. Então, 8 capítulos você se ajuda. E 2 capítulos você divide o conhecimento com o outro, que é a ação. Maravilhoso. E quando a pessoa lê, compreende e aplica, como você mesmo deu testemunho disso, não há como não mudar. Ninguém começa a ler esse livro e termina lendo. Basta a leitura para já mudar a estrutura vibracional do ser, que nós temos vários testemunhos disso. E mais ainda quando você, além de ler, volta estudando e depois aplicando o conteúdo. Exatamente. Certo? Por isso, Todos os tanto o nossos... Aurélio quanto outros alunos depois que quiserem
falar conosco no programa, será uma honra muito grande. E você, quando quiser voltar, a casa é tua. Nós temos alguns aqui, Sebastião, que estão com a gente praticamente desde o início. O Tony, Sofia, Aurelius, né? A Márcia Retroia, e eu não posso nem falar nomes, não. Carol, a... nossa, é tanta gente. O Carlos, temos o Carlos, que é um cientista da UFRJ, é biólogo, e nos ajuda muito com seus conhecimentos. É uma turma assim, maravilhosa que nós temos aqui, e são apaixonados pelo teu livro e querem cada vez aprender mais. Eles sabem que precisam estudar para ampliar cada vez mais o entendimento. Então, são seus fãs. Pediram para que eu mandasse um abraço. Aliás, eles vão estar assistindo, estão assistindo, com certeza. Eu não influenciei, não. Todos eles, quando souberam da live, falaram: nossa, eu quero participar, eu quero ver, eu quero assistir. Todos gostam muito de você. E, se Deus quiser, você ainda vem esse ano aqui Será, no Rio. com certeza, Né? será Vou uma honra de convidar preferência para o ele assim. lançamento do segundo livro, né? Ah, sem dúvida. Está prevista para quando? Eu acredito que ele vai ficar para o final do primeiro semestre ou no começo do segundo. Sim, maravilha. Pelo Logo nosso que Deus quiser, desejo, seria o lançamento em abril, mas não é no nosso tempo, é no tempo de exatamente. Deus. É Nós estamos verdade. fazendo as correções gramaticais finais, Uhum, 6 pessoas ao mesmo tempo, professoras de português, uns que estão lendo como aluno. Vou mandar uma uhum. parte para você ler juntamente com os nossos irmãos aí para ver o que eles acham. Vou deixar o capítulo de Sal da Será um Terra, a Luz do prazer. Mundo, para você ler com eles aí e nos dar um feedback. Lindo o título. Maravilhoso. E sabemos que, com certeza, vai vir muita coisa boa por aí, né? Muita coisa nova e muita coisa boa. Se Com Deus quiser. certeza a nossa intenção é essa, né? Falar da mesma coisa com outras palavras, trazer novos conteúdos, aprofundando a ideia, ampliando possibilidades. Maravilhoso. A gente sabe Mas, que essa é a melhor forma de autoconhecimento, porque na medida que você se busca em vários tipos de informação, o conhecimento, você vai agregando, né? Você vai se complexando mais, né? Você vai ampliando a tua consciência e vai o entendimento. Eu falo para o meu pessoal assim que o entendimento, o autoconhecimento é que nem você estudar inglês. No início você tem aquela coisa de ficar traduzindo, aquela dificuldade, você não entende nada e tal. Depois você vai começando a entender palavras soltas, depois frases soltas. Daqui a pouco você começa a ver filme com o título closed caption embaixo, para poder entender melhor, até que você consegue escutar uma frase inteira, um parágrafo inteiro. Opa! Isso é uma questão que não é instantânea, é longo prazo, mas necessita perseverança, insistência, estudo, e é isso que a gente precisa. exato. Então, para não Maravilhoso. abusar tanto do seu tempo, que nós já começamos, né, um pouquinho fora do horário, então Uhum. nós te agradecemos profundamente a doação do seu tempo. Um abraço muito amoroso de gratidão profunda a ti, a sua amada esposa, os nossos irmãos aí do SEJA, os estudiosos do livro, ou seja, Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumentos de sua doce e amorável paz. Que assim Mas seja. E estaremos aqui ansiosos para o lançamento do teu novo livro. Nós será estaremos aqui uma honra. Eu para vou te, abraçá-lo e recebê-lo aqui de uma forma bem carinhosa. eu vou te pontuando aí, mas já vou mandar o capítulo para você ler com eles. Então, vamos ver o que eles vão Excelente. achar aí, que é muito importante o feedback de Vão vocês adorar, com certeza.
para ver se a gente está mais ou menos no prumo aí. Então, Deus nos Sem dúvida. abençoe e, Muito como obrigado. diz um amigo que esteve Só tenho a aqui na agradecer. quinta passada, né, o Dr. Fernão, que é o que prefaciou esse novo livro. Eu assisti a palestra dele, muito Exato. legal, Então, excelente. Parabéns, viu, Fernão? então, não é até daqui a pouco, até sempre. Até Namastê. sempre. Estamos sempre, estaremos. Então, vamos passar aos estudos da nossa próxima live. Então, no domingo, será mais uma vez perguntas e respostas, mas com a presença do Luiz Carlos para abrilhantar o nosso programa, que já faz um tempo. Agora ele retoma, a Elizabeth Henrique também. E na próxima quinta-feira vai ser a nossa irmã Adriana Rochas, que é de Dourados, Mato Grosso do Sul, que também estuda o livro. Ela já está terminando o seu pós-doutorado. Tem vários amigos acadêmicos que estudam o livro lá em Dourados, inclusive o doutor Miguel, que será na próxima quinta, dia 28, que também estuda o livro. E será uma alegria muito grande que você nos honre com a tua presença no próximo domingo e nos ajudando a propagar essa ideia e a nossa gratidão profunda aos mais de 33 mil inscritos no nosso canal do YouTube, os quase 7 mil no Facebook, os mais de 2 mil no Instagram e todos aqueles que dão seu like, que compartilham o vídeo, que fazem os seus comentários e de uma forma direta ou indireta nos ajudam na propagação dessa ideia. E além das empresas que nos auxiliam, cada um que faz a sua doação. Então, aqueles que doam apenas as suas vibrações, as suas orações, o seu carinho, e aqueles que nos ajudam financeiramente e mensalmente. E peço a Deus que multiplique milhões de vezes cada gesto, desde o mais íntimo pensamento, os sentimentos, palavras e atitudes. E aqueles que divulgam, como a Vilma Camargos, a Marília Gonçalves, a Neuza Marques, que divulgam as redes sociais e as próprias lives, a Marcela Lima, o Alexandre Marques, a Marcela Lemos, a Jussara Rocha, o Fernando Rocha, a Pâmela Ulio, com a Elizabeth Sobrinho, a Mariana Medeiros, que nos ajuda na confecção dos cartazes das artes, a Elizabeth Henrique também, e tantos outros que nos ajudam direto, o Arnaldo Oliveira, que está apresentando antes desse programa o seu programa, todas as quintas-feiras, a nossa gratidão profunda, e o Arnaldo, que confecciona os flyers e faz as postagens para as nossas lives. Então, se esqueci de alguém, nos desculpe, nos perdoe, e aguardamos vocês, então, no próximo domingo, sem esquecer que todas as segundas-feiras temos as pílulas às 20 horas, horário de Brasília, todas as quartas, exemplo, não nos faltam, às quintas, o despertar necessário, e aos domingos, o ensino universal dos Espíritos. Abraços de luz e paz, muito amor, gratidão eterna mais uma vez a Aline Gonçalves, ao César Ayala, que já está voltando para nos auxiliar outra vez, e nos vemos por aí. Deus nos abençoe, fique em paz, namastê.